Hoje, então, dando início e pontapé a uma nova série de mensagens, série chamada Contra a Idolatria do Coração, uma série que vem realmente para combater em nós, talvez, alguns ídolos que vivem e que possuem ainda grande influência em nossos corações. Deus ele tem comunicado isso, começou semana passada e hoje dando sequência, talvez um domingo passado com um prelúdio e hoje dando início. Convido você a ler comigo Romanos, capítulo de número 1, verso de número 21, que diz assim: Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de todo louvor eterno. Amém. Irmãos, nós realmente precisamos entender algumas coisas sobre ídolos. E nessa série nós teremos alguns encontros nos quais nós iremos entender e talvez observar se realmente existem ídolos em nossos corações. E eu tenho uma triste convicção nessa noite de que realmente existam diversos ídolos. Ídolos em nós. Por isso, é necessário nós, como cristãos e discípulos do Cristo, sempre permitirmos analisar sobre onde ou para onde o nosso coração está indo. Eu gosto sempre de relembrar a vocês que nós estamos em uma guerra, tentando ajudar de forma talvez pequena o Rio Grande do Sul e também de forma pequena aqueles que hoje encontram-se em situação de rua aqui em Joinville. Por isso, irmãos, não esqueçam que existem irmãos no Rio Grande sofrendo, ore por eles, não esqueçam de trazer os mantimentos. Irmãos, existem homens que estão na rua que não têm o que comer, por isso traga os mantimentos. É necessário nós agirmos não somente com uma oração, mas também com uma atitude. A oração é extremamente importante. E talvez a ferramenta mais poderosa, mas a oração também pode nos mover, que a oração nos mova para que possamos amar o outro, não esqueça disso. Por isso, quando pensamos em ídolos, e hoje o nome do sermão tem como título Como Criamos um Ídolo. Hoje, o objetivo dessa noite, é engraçado, mas o objetivo dessa noite é como se deve construir um ídolo. Nós iremos entender como um ídolo é construído. E a partir do entendimento de como o ídolo é construído, nós iremos observar se nós realmente estamos combatendo os ídolos nos nossos corações ou se nós estamos criando outros. É interessante observar que ídolos não necessariamente são pessoas. Podem ser coisas, memórias, situações, machucados, fragilidades, sonhos. Ídolos podem ser tantas coisas, e é por isso que é necessário nós analisarmos. Por isso, como criamos um ídolo? Talvez você, ao pensar nesse título, você é levado a construir talvez um certo tipo de alguém. Talvez se você fosse construir um ídolo, você construiria alguém, talvez nos moldes da sociedade, bonito, talvez alguém influente, talvez alguém rico, talvez alguém com grande poder de oratória. Você construiria alguém que poderia ter grandes alianças,
conexões com pessoas poderosas, alguém em uma posição de poder no mundo. Poderíamos construir assim. Quem sabe um ídolo do pop, quem sabe um músico, um artista. Existem diversas formas hoje de observarmos um ídolo. Mas, em meados de 2008, o mundo foi subjugado por uma grande crise econômica. Talvez nós não sentimos tanto no Brasil, mas o mundo todo passou por uma grande crise econômica de 2008 para 2009. Gigantesca. E essa crise, ela foi tão gigantesca e tão trágica que ela iniciou uma série de suicídios globais. Em 2008 para 2009, nós tivemos índice de pessoas cometendo suicídio em níveis extraordinários, e em específico em países ricos como o próprio Estados Unidos. Diversos suicídios. Diversas pessoas tirando a sua própria vida. Agora, qual o motivo dessa ação tão devastadora e caótica? O que a maioria desses homens que tinham as suas vidas de mulheres, eles afirmavam em cartas, e você pode encontrar diversos relatos de histórias, de que esses homens e essas mulheres tiraram a vida porque talvez observaram que perderam tudo. Grandes homens em posições importantes em grandes multinacionais, administradores de fundos bilionários, perderam bilhões de dólares do dia para a noite através dessa crise. E muitos deles, ao se deparar com a perda de milhões de dólares, a perda de sua fortuna, que demoraram tanto tempo para conquistar e adquirir, eles se perceberam em um lugar de que é necessário tirar a própria vida. Infelizmente, o mundo acredita que a prosperidade pode saciar todo o anseio por felicidade. Nós, como cristãos, podemos dizer que não, mas a grande realidade é que nós fomos acometidos por esse vírus devastador chamado dinheiro. Não é à toa que a Bíblia fala mais talvez do dinheiro do que de outras coisas. Não para que você dê mais dízimo ou oferta, mas para que você tenha um entendimento daquilo que pode roubar você do próprio Deus. O mundo acredita que a prosperidade pode saciar os seus anseios, e essa esperança é totalmente ilusória, visto que sabemos que alegrias imperfeitas dessa vida jamais podem satisfazer o coração humano. Quando esses homens que perderam bilhões ou milhões de dólares, eles se depararam com esse caos, eles não foram talvez permeados por somente tristeza, mas sim por desespero. E é nesse sentido que nós precisamos hoje, de alguma forma, separar a tristeza do desespero. Tristeza talvez seja a dor, mas uma dor que existe fontes de consolação. Ou seja, quando nós talvez perdemos o emprego, nós ficamos tristes, mas nós temos uma fonte de consolação, nós podemos ir até a família, amigos, e neles, quem sabe, encontrar um certo tipo de consolo. Essa tristeza, ela pode durar realmente alguns dias, meses, mas talvez ela passe. Você perde o emprego no dia, em alguns meses você consegue outro. Você pode ficar triste porque roubaram o seu carro, mas você pode trabalhar de forma árdua e conquistar um novo veículo em meses ou anos. A tristeza, ela é uma dor que existe consolo. Agora, o desespero não. Podemos dizer talvez que o desespero é uma dor inconsolável. É uma dor que provém de algo essencial. Nós nos vemos em situações de desespero quando perdemos algo essencial. Aquilo que é essencial para a nossa existência, ou aquilo que é essencial para continuarmos vivendo uma vida de esperança. Quando perdemos algo que é essencial, quando perdemos a fonte suprema, talvez, de significado e esperança nessa vida, é nesse instante que não vemos outra alternativa senão o desespero. E muitas das vezes, o desespero leva à morte. Homens perderam milhões em 2008 para 2009. E eles dizem perder
tudo. Eles se encontraram em uma situação de desespero, porque perderam algo que para eles era essencial. E o que era essencial? O simples número de dinheiro em sua conta bancária. O essencial para eles, talvez, não é pensar no que aconteceria com seus filhos, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com a sua empresa e as pessoas que estavam empregadas em sua empresa. Mas naquele instante, a pessoa, movida por desespero, tira a sua vida porque perdeu algo essencial para a sua existência: o seu ídolo, o seu Deus. Nesse caso, as cifras de dólares. João Calvino afirma em suas institutas que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O coração humano, ele talvez é composto de forma metafórica por várias ferramentas e maquinários que estão por 24 horas em toda a sua existência querendo construir ídolos e querendo colocar no centro do seu coração qualquer outra coisa ou qualquer outro alguém senão o Cristo. Cristo, dentro dessa fábrica, é um inimigo, um alguém que deve ser cancelado e esquecido. Essa fábrica não para de criar ídolos. Quando perdemos algo essencial, quando perdemos talvez o sentido da nossa existência, aí sim não faz mais sentido a vida. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que Deus ou o que alguém tiraria de você hoje que faria você ficar desesperado? O que seria? Se hoje você perdesse algo, hoje algo fosse retirado de você, qualquer coisa, se fosse retirado de você, o que seria retirado que faria você se sentir desolado, desesperado e talvez sem mais vontade de viver? A resposta a essa pergunta, ela muitas das vezes pode ser uma resposta agora, de bate-pronta, mentirosa. Você pode dizer que talvez você pode perder tudo e você continuaria de pé. Mas a grande realidade é que nós temos sim ídolos em nossos corações. E por termos ídolos em nossos corações, existem coisas que são além do Cristo, que se hoje retiradas de nós, nós largaríamos tudo. Quem sabe seja hoje a sua família. Se hoje Deus retirasse a sua esposa. Ontem eu tive uma experiência ruim antes de dormir. A Nicole me fez entrar em crise. Era acho que umas 2 da manhã, ela fala: amor, eu vou dormir, mas eu não estou sentindo o Pedro se mexer. Eu estava quase dormindo. E ela vem afirmar: eu não estou sentindo o Pedro. A Nicole vira para um lado e dorme. Eu fico com a mão na barriga até aquela criatura dar um chute de vida. Não sei quanto tempo eu fiquei com as mãos lá. Quando eu senti um chute, eu falei: obrigado, Deus. Pedro, você precisa ser corrigido. Fui dormir. A grande realidade é que talvez se hoje Deus me tirasse a minha família, ou se tirasse o filho que eu tanto quero, eu não sei quais seriam as minhas respostas. Sendo humano com vocês, e não alguém que realmente tem as respostas para tudo. Eu não sei. Se Deus tirasse, quem sabe, o seu filho, ou se Deus tirasse a sua esposa, o seu esposo, se Deus tirasse, quem sabe, o seu emprego, a sua faculdade, se Ele rasgasse o seu diploma hoje, se Ele tirasse todo o dinheiro que você está guardando há anos na sua conta bancária, se Deus hoje destruísse a sua casa que você construiu, quem sabe se hoje Deus destruísse o carro que você comprou com tanto esforço, será que isso não faria a sua fé vacilar? São questões importantes. O que Deus hoje deveria tirar ou poderia tirar de nós, que nos faria, quem sabe, entrar em desespero? A resposta dessa pergunta pode ser respondida com outras 2 perguntas. O que você prioriza mais? Ou o que você mais valoriza? E a segunda, o que mais consome o seu tempo? Aquilo que mais consome o nosso tempo, ou aquilo que nós mais priorizamos ou valorizamos, muitas das vezes pode ser o ídolo que adoramos.
E isso é fácil observar. Analise a sua agenda. A sua agenda, e talvez até mesmo o extrato do seu cartão de crédito, mostrará com o que você mais valoriza ou o que você realmente mais prioriza e gasta o seu tempo. Para alguns, talvez seja o emprego. Para outros, seja a academia. Para alguns, seja, quem sabe, até mesmo o ministério. O que mais nós gastamos o tempo, o que nós mais realmente gastamos energia, é aquilo que nós mais damos valor. E é por isso que muitas das vezes chegam pessoas até nós pedindo conselho sobre um casamento, mas o casamento nunca foi valorizado por aqueles dois. Pessoas querendo conselhos sobre viver no ministério, mas Cristo realmente nunca foi essencial para aquela pessoa. Pessoas querendo largar certos tipos de pecados e práticas, mas realmente as Escrituras nunca foi algo essencial em sua jornada. Quando nós nos questionamos sobre a agenda com que gastamos, quando nós nos questionamos sobre aquilo que nós damos mais prioridade, talvez nós temos a resposta de qual ídolo nós estamos adorando. Timothy Keller, um livro fantástico que nós estamos usando para essa série de mensagens, Deuses Falsos, convido você a fazer essa leitura. Ele vai dizer o seguinte: todo ídolo é um Deus falsificado, um substituto de Deus. Podemos, portanto, hoje afirmar com total certeza que existe algum ídolo dentro do seu coração. Você pode dizer que não, mas existe. E essa idolatria é uma idolatria tanto interna quanto externa. Nós às vezes achamos que idolatria é simplesmente a ideia de alguém se subjugando ou se humilhando diante de uma estátua ou a uma pessoa, mas não. A idolatria muitas das vezes não acontece dessa forma, mas acontece dentro daquilo que chamamos de coração. O coração humano é a fábrica, é o solo onde muitas vezes deveria germinar e crescer o Evangelho, mas muitas das vezes cresce e se manifesta coisas, desejos e projetos e sonhos que se tornam mais importantes do que o próprio Cristo. O que é essencial para nós? Nós estamos em uma cultura repleta de ídolos. Só que quando pensamos em ídolos, nós somos muitas vezes levados a pensar, quem sabe, no contexto greco-romano. Onde Paulo, por exemplo, em Atos 17, ele chega em Atenas, e quando ele chega em Atenas, ele observa uma cidade idólatra. Uma cidade que era repleta de estátuas, de santuários, de templos. Uma cidade onde a adoração a certas divindades acontecia ininterruptamente, continuamente, de forma complexa e verdadeira. Quando pensamos sobre isso, nós temos que entender que a nossa sociedade contemporânea, ela não é diferente daquela que Paulo encontrou em Atenas. A nossa sociedade, ela continua a ser tão pagã quanto. Porém, nós mudamos os nomes das divindades, ou nós mudamos a forma de cultuar. Cada cultura possui o seu ídolo, cada cultura possui um sacerdote, seus totens e rituais. Mas presta no que eu vou te falar agora. Contudo, nesses dias, os santuários foram transformados em torres de escritórios. Os templos foram chamados de academias, de estádios de futebol, porque em todos esses lugares há sacrifício, e onde há sacrifício, há um ídolo sendo adorado. Nós fazemos sacrifícios diariamente. Agora, para quem nós estamos realmente fazendo esses sacrifícios? Talvez nós não dobramos os joelhos para Afrodite, como os greco-romanos faziam, mas hoje muitos jovens, adultos e até mesmo pessoas de mais idade estão entrando em depressão e enfrentando transtornos alimentares por conta de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal.
Eu me peguei esses dias treinando na academia. Sabe o que foi a tristeza? É que eu estava no pump. Quando está tudo forte. Sabe o que eu fiz? Eu olhei para o espelho. E um franguinho achou que estava fortinho. A grande realidade é que nós não nos ajoelhamos mais para Afrodite, mas nós estamos vivendo um culto à beleza. Eu não estou falando que você não pode cuidar de você, que você não pode desenvolver coisas de estética que faça a sua aparência ficar do seu agrado. Não há problema nisso. O problema é quando essa obsessão, essa preocupação se torna obsessiva. Ao ponto de você se sentir até mesmo mal ou triste por não estar em um padrão estabelecido por alguém que você nem mesmo conhece. Podemos não queimar incenso para Ártemis, mas quando o dinheiro é elevado a uma proporção cósmica, nós realizamos qualquer tipo de sacrifício. E nesses dias nós estamos sacrificando crianças. Porque nós estamos negligenciando a família e a comunidade para alcançar posições mais elevadas nos negócios. Me incomoda ao observar isso. Realmente pessoas que estão gastando tempo em seu trabalho não para prover e para cuidar dos seus, mas realmente para encontrar uma satisfação em algo que não deveria encontrar. Famílias estão sendo destruídas por um pai que diz ser o provedor da casa. Nós estamos adorando a um ídolo e não estamos percebendo. Chamamos o ídolo de outra coisa. E o triste é que o ídolo pode ser uma coisa boa, que nós mudamos o sentido. O ministério, quem sabe para alguém que é integral, eu não sei se o Paulo falou que o pastor está entregue ou integral na igreja, mas eu também estou entregue, estou aqui cansado, mas Deus é bom. Mas até mesmo alguém que é integral ao ministério pode tornar o ministério um ídolo mais importante do que o próprio Deus, ao deixar, quem sabe, a sua família a ver navios. Quanto mais sacrifícios nós entregamos aos ídolos, mais o nosso coração deseja. E parece que quanto mais nós estamos perto de alcançar aquilo que se tornou um ídolo em nossos corações, mais sozinhos nós nos tornamos. Infelizmente, o ídolo, ele é alguém cruel. Porque um ídolo, ele deseja um sacrifício simplesmente para sentir prazer. Um ídolo, ele deseja que os seus súditos sofram o maior tipo do sofrer, para que ele seja glorificado, muito diferente do evangelho que nós estamos pregando. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, conta a história de um Deus que se fez homem e se entregou como sacrifício por nós. O Senhor não deseja de nós um sacrifício para que venhamos alcançar a eternidade. Não, Ele nos deu por graça, favor imerecido. Agora, os ídolos desse tempo, e de todos os tempos, eles desejam simplesmente sacrifícios por um prazer próprio. É por conta disso que a idolatria, ela tem sido transformada em suas categorias. Pelo menos, talvez nos últimos 20 anos, nós temos uma mudança do que é a idolatria. Se você pega Nietzsche ou Marx, eles vão utilizar talvez do termo idolatria como uma negação ou um ódio à igreja. Eu acho engraçado isso. Porque Nietzsche, ao escrever o seu livro Deus está morto, ele não está dizendo que Deus está morto. O que o cristão faz então? Faz um filme dizendo Deus não está morto. É muito incrível isso. O que Nietzsche estava dizendo é o que está acontecendo hoje. E isso é triste, porque Nietzsche é um profeta. Nietzsche disse em seus pensamentos, mesmo sendo totalmente anticristão, de que a própria igreja, o próprio cristão destruiria a sua igreja. O próprio cristão está matando o Deus que diz amar. E isso somos nós. Se pegarmos a Europa, o berço
do cristianismo e do início do cristianismo como força motriz e conquistadora no mundo, é o lugar onde hoje o cristianismo basicamente é esquecido. Porque a própria igreja está matando o Deus que tanto diz amar por construir um outro Deus falso, um ídolo não existente, e chama esse ídolo de Jesus. Nesse tempo, ou pelo menos há 20 anos, a idolatria tem passado a ser pensada até mesmo pelos psicólogos. E eles têm pensado a idolatria a partir do pensamento de que é necessário entender a mente humana. E para entender a mente humana, existe o pressuposto. O homem tem uma tendência de criar coisas que ele precisa adorar e sacrificar. A psicologia nesses dias aponta para isso. A saúde mental aponta para isso. E a Bíblia aponta para isso faz muito tempo. O conceito de idolatria bíblico é extremamente sofisticado. Ele integra algumas categorias: intelecto, psicologia, social, cultural e espiritual. Ou seja, idolatrar alguém ou ter um ídolo não está somente no campo da espiritualidade, mas ele é mais amplo do que nós imaginamos. A cultura aponta para isso. O nosso intelecto aponta para isso. E a nossa espiritualidade também. Idolatria, segundo a Bíblia, envolve, sem sombra de dúvidas, algum tipo de ritual de adoração. Idolatria significa curvar-se, beijar a mão, fazer sacrifícios. Agora, o interessante é que em toda a Escritura, o idólatra é aquele que perde a sua salvação. Deus deixa claro que Ele deseja destruir, Ele deseja esquecer os idólatras. Interessante. Talvez realmente a raiz de todos os males, que pode ser sim o amor ao dinheiro, como as Escrituras apontam, mas na verdade é a criação de um ídolo. Algum amor, algum afeto que é mais importante do que o próprio Jesus. Por isso eu convido você a abrir comigo em Ezequiel 14. Se você pode. Ezequiel 14, verso de número 1. Ezequiel 14, 1 diz assim: Então alguns dos líderes de Israel me visitaram, e enquanto estavam sentados comigo, eu recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, esses homens levantam ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos deles? Por isso, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim para seguir ídolos. Nesse contexto, Deus está comunicando a líderes de Israel, ou seja, a sábios. Deus não está falando com pessoas neófitas. Deus está falando com, talvez, infiéis. Está falando com pessoas que realmente possuem uma fé madura. Deus comunica a esses homens com fé madura de que eles estão realmente se distanciando de Deus, pois estão construindo ídolos em seu próprio coração. Ou seja, Deus está dizendo a esses homens maduros que tomaram as coisas boas, como talvez uma carreira profissional bem-sucedida, como amor à sua esposa ou aos filhos, como os bens materiais, como até mesmo a família, e converteram essas coisas boas em coisas essenciais. Nosso coração as entende como o centro de nossas vidas. É por isso que parece que após a queda, o homem recebeu uma reprogramação do coração, e nela Deus não é mais o centro. O que acontece em Ezequiel é isso: Deus está comunicando a líderes: vocês estão
idolatrando outros deuses. Isso começou no seu coração. Isso começou aí dentro, esse solo que deveria ser fértil e tornou-se um solo infértil. Na verdade, talvez tornou-se um solo fértil para a idolatria. Deus está comunicando a esses homens maduros, o seu coração está criando ídolos. E Deus comunica a nós nessa noite. Nós estamos, quem sabe, colocando coisas boas que Deus nos deu como essenciais. E o triste é que é difícil, mas eu tenho que dizer isso para você. A sua profissão não é essencial. O seu casamento não é essencial. Os seus filhos não são essenciais. Que loucura é essa mensagem? É a própria mensagem do Evangelho. Quem não deixar pai e mãe, quem não deixar filhos, esposa, não é digno de mim. Ou seja, para um cristão maduro, dentro do seu coração só deveria haver um único sentido, Deus, você é a única coisa essencial. Você pode me tirar tudo, você pode me tirar os filhos, você pode me tirar a esposa, você pode me tirar o ministério, você pode me tirar o dinheiro, você pode me tirar tudo, porque isso não é essencial. Agora, só não tire a sua presença. Só não tire a sua presença do meu meio. Só não tire o seu nome cravado em meu coração. A grande realidade é que nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos viver dessa forma. Talvez nós deveríamos assistir novamente O Senhor dos Anéis. Sabia? Sabe por quê? Porque Tolkien, ele era um cristão, e ele vai desenvolver todo um enredo, uma narrativa, trazendo uma ideia central. Preste atenção nisso. Um enredo central do Senhor dos Anéis concentra-se em um único anel, que na saga, chamado de Anel do Poder, do Senhor das Trevas, Sauron. Olha. Interessante. Esse anel, ele tem como possibilidade de corromper qualquer um que tente usá-lo, ainda que seja com boas intenções. O portador do anel, ao tomá-lo, ele mesmo tendo boas intenções, ele é corrompido. O anel é como um amplificador psíquico. Meu Deus, estou fazendo uma aula aqui de Senhor dos Anéis. O anel é um amplificador psíquico tomando os desejos mais belos do coração e amplificando esses desejos a uma proporção idolátrica. É isso que o anel faz. O anel do poder, na saga do Senhor dos Anéis, ele corrompe qualquer um que o utiliza, porque ele faz com que desejos bons tornem-se tão importantes e amplificados ao ponto de tornarem idólatras. O anel converte algo bom em um absoluto que subverte qualquer valor. O portador do anel torna-se escravizado e viciado nele. Todos nós estamos usando esse anel hoje. Nós estamos, de alguma forma, permitindo com que algum certo tipo de desejo, mesmo que seja algo bom, torne-se ou chegue a ser amplificado ao ponto de tornar-se um ídolo. Família é ruim? Claro que não. Quando ela se torna um ídolo, ela é. O dinheiro é algo ruim? É claro que não. Quando ele se torna como um ídolo, logo ele é. O sexo é algo ruim? É claro que não, mas o sexo, ao levado a uma idolatria, realmente é algo que deve ser desconstruído e esquecido. Nós estamos vivendo esse movimento, e o que Tolkien diz em Senhor dos Anéis é basicamente isso. Nós só queremos ver espadas, morte, sangue, mas o que Tolkien está falando para os jovens que leriam a sua obra é: por favor, não permitam que os seus corações se tornem idólatras. Por favor, não permita que coisas boas se tornem um ídolo em você. Modifique isso, ame a sua esposa, ame os seus filhos, crie negócios, desenvolva a sua jornada, mas não coloque nada no lugar de Deus, porque se você colocar algo no lugar de Deus, significa que você é inimigo de Deus, e os inimigos de Deus serão destruídos. Como criamos um ídolo, então? A pergunta dessa noite. Um ídolo
é qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração, a sua imaginação mais do que a Deus. Qualquer coisa que você busca a fim de receber o que só Deus pode te dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, ao ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão, energia, recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. O que pode ser um ídolo no nosso coração? Família, filhos, carreira profissional, carreira ministerial, relacionamentos, beleza, conhecimento. Até mesmo conhecimento sobre Deus pode se tornar um ídolo. Os prazeres dessa terra e os sonhos mais lindos podem tornar-se um ídolo. Logo, nós somos levados a refletir sobre uma questão. Responda essa frase dentro de você. Se tiver isso, então eu sentirei que a minha vida faz sentido. Se eu tiver isso, então saberei que tenho valor. Se eu tiver isso, então me sentirei importante e seguro. O que nos deixa, quem sabe, mais irado, ansioso, o que nos deixa desesperado, o que nos faz, quem sabe, perder o controle, muitas das vezes é o ídolo do nosso coração. E são coisas boas, preste atenção, quando você idealiza um marido, ídolo. Quando você idealiza uma esposa, ídolo. Quando você idealiza um pastor, ídolo. Quando você idealiza uma igreja, ídolo. Quando você idealiza um padrão corporal, ídolo. Quando você, quem sabe, idealiza até mesmo a sua profissão como o sucesso de sua vida, ídolo. Nós estamos vivendo isso. E essa é a grande realidade. E nós fazemos sacrifícios por isso. Pessoas que fazem treinos demais na academia ou treinos rigorosos, mas não conseguem orar à medida que treinam. Pessoas que gastam dinheiro com produtos químicos de beleza e realmente não conseguem ajudar o outro. Pessoas que realmente, quem sabe, vêm na igreja e desenvolvem ministérios, mas não para que o reino avance, para que o seu nome seja glorificado. O seu nome, não o nome de Cristo. Nós estamos construindo ídolos e dizendo que são coisas boas e lindas. Tudo que é sacrificado à expressão do eu é um ídolo. Por isso nós precisamos nessa noite encontrar e dessecar e analisar esses ídolos no nosso coração. Quem são os ídolos? Será que o ídolo é a sua agenda, que é mais importante do que todos? Será que o ídolo é o seu dinheiro? Será que o ídolo é a sua família, que é mais importante do que tudo? E ela é, mas não mais importante do que o próprio Cristo. Nós estamos vivendo esse momento e tem muita gente falando muita coisa aí fora. Idolatria familiar, idolatria ministerial, tem muitas vozes falando, mas a grande realidade é que a Bíblia, pelo menos, nos fala de 3 formas metafóricas para descrever uma pessoa com um relacionamento com os ídolos. Elas amam os ídolos, elas confiam neles e elas obedecem eles. Ou seja, se eu quero ter um corpo perfeito, eu vou amar isso. Eu vou confiar e eu vou obedecer até eu alcançar esse objetivo. Não importa o que aconteça. Se eu quero ter um conhecimento de Deus incrível, eu vou fazer o máximo possível de ler e estudar, mas eu vou ter Deus não como meu Deus, mas como um objeto de estudo. Eu vou idolatrar a teologia, eu vou confiar na teologia e eu vou obedecer a teologia sem ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. Nós precisamos desconstruir esses ídolos. Agora, somente você pode dizer qual é o ídolo do seu coração. Eu não posso dizer. Você está aí com o anel de poder do Sauron. É nas suas mãos. Você pode tirar se você quiser. Mas você, quem sabe, não quer isso. Porque você quer continuar essa jornada criando ídolos em ídolos. Só que o interessante é que
Quando falamos de beleza, as pessoas realmente elas estão dispostas a fazer o que for necessário. Fazer o que for necessário para alcançar. Quando falamos até mesmo de profissão, quantas vezes que eu já atendi pessoas que estavam exaustas devido a tantas horas de trabalho a mais. Só que as horas a mais não eram movidas por dinheiro a mais. As horas a mais eram movidas por eu quero crescer e alcançar um objetivo. Eu não estou dizendo para você não desenvolver na sua carreira. Estou dizendo para você retirar do centro da sua vida o sucesso profissional. Para um cristão, para um cristão, o sucesso profissional é uma bênção e não um objetivo de vida. Para um cristão, o corpo, ele pode ficar bonito, mas ele não é objetivo de vida. Para um cristão genuíno e verdadeiro, realmente a agenda ela não é mais importante do que o próprio Cristo. Nós precisamos desconstruir isso. E nós vamos ainda, culto a culto, poder analisar quais são os ídolos do nosso coração. Hoje foi somente a introdução dessa saga. Que realmente nós possamos, ao olhar Romanos 1, entender que aquilo que Paulo está dizendo a eles é o seguinte: vocês tinham conhecimento sobre Deus, mas vocês não desejaram. O que Deus faz então? Permite com que esses que conhecem Deus, mas não desejam, sejam tomados pelos prazeres do seu coração corrupto. Sabe quando você começa a perceber que o seu coração está muito distante de Deus? Você sabe que eu sei, porque eu sei, você também sabe. Sabe aquele instante onde você se percebe, nossa, mas eu estou tendo esse sentimento, eu estou tendo esse desejo? Romanos 1, do 21 a 25, é o Paulo falando àquela comunidade, aqueles romanos, e também comunicando a nós. Aqueles gentios também comunicando a nós. Nós realmente precisamos rever aquilo que nós mais gastamos tempo. Quando, quem sabe, nós tivermos uma igreja onde cada um faz seu devocional, lê a Bíblia, vem na sala de oração e participa da agenda da igreja, talvez nós estaremos construindo algo sólido. Mas até lá, ainda é muito escasso. Tem muitas nuvens. Nós não conseguimos enxergar. Por isso, se você quer realmente desconstruir ídolos, talvez a mesma intensidade que você se desenvolve no trabalho, se desenvolve em Jesus. Ao mesmo tempo que você fica na igreja, dobre seu joelho no chão, faz o agachamento com Cristo e ora com Ele ali. Mude o seu padrão de existência, mude a sua agenda e mostre para você que realmente o único amor e afeto que existe é pelo Cristo e não por outras coisas. Amém, igreja? Estão preparados? Que ainda vem aí mais uns 5 cultos, na qual nós vamos desconstruir os ídolos do nosso coração. Que o Senhor possa realmente comunicar a nós. Se você pode, feche seus olhos, eu quero orar por você. Vamos orar? Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela abertura dessa série de mensagens, por esse culto, por essa mensagem, pelo seu evangelho. Obrigado por aquilo que o Senhor está comunicando a essa comunidade, está comunicando a nós. Senhor, que o Senhor nos faça constantes, que venhamos a perseverar nessa jornada, Deus, até que o Senhor venha. Que ao declararmos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, um desejo latente, um desejo verdadeiro e profundo da sua vinda, e que possamos, ao declarar essa verdade em nossos corações, mas ao declarar essa verdade, que possamos, Deus, combater os ídolos que estão em nosso meio. Pai, não permita que a vida a qual o Senhor nos deu se torne algo mais importante do que você. Nós queremos e desejamos o seu toque, nós queremos e desejamos ser a igreja a qual o Senhor vem buscar, uma igreja santa, sem rugas, imaculada. Senhor, por isso nos leva, como realmente uma igreja viva, a esses processos de desconstrução. Pai, se o sexo é um ídolo em nossos dias, desconstrói e retira. Se a família é um ídolo, Deus, reconstrua essa identidade. Senhor, se nosso trabalho, se o ministério, se o sonho é um ídolo no nosso coração, Senhor, reformule todas essas coisas. Reconfigure o nosso coração nessa noite. Que possamos
perseverar e que possamos caminhar até a sua vinda. Jesus, não permita que venhamos a gastar o tempo que nos resta com coisas que não são eternas. Nos faça realmente trazer à tona e dar o verdadeiro sentido e valor para as coisas que são celestiais. Amado Jesus, através do poder do seu Espírito, o Espírito Santo e da verdade, que possamos realmente ter uma mente com as coisas do alto. E que as coisas do alto sejam mais importantes do que a nossa forma de pensar, sejam mais importantes do que a nossa opinião, que sejam mais importantes do que o nosso padrão, mas que tudo o que venhamos a desejar, fazer, moldar e realmente viver, que seja fundamentado por sua palavra e vivido através do seu santo e poderoso Espírito. Assim, Pai, nós oramos nessa noite, em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, igreja. Eu espero que essa mensagem, como introdução a essa série, possa ter feito sentido à sua existência. Reconfigure o seu coração, reconfigure a sua agenda. Perceba-se em um lugar realmente vulnerável nas mãos do Espírito. Permita que o Espírito molde a sua agenda. Permita que o Espírito molde os seus afetos. Você não é o centro da sua vida, mas Cristo é. Então permita que Ele seja. Que Ele realmente venha tomar o controle de todas as nossas afeições e desejos. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus.